Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Ideia Positiva, o nosso podcast de negócios e empreendedorismo. Você já viu os outros episódios? Já acessou o nosso site? Olha, www.ideiapositivaonline.com.br. Segue o Instagram, @ideiapositivaonline. Então, nossos canais de negócios e empreendedorismo. Hoje eu vou conversar com Adelaide Conduta, que já está aqui comigo. Adelaide, ela é empreendedora desde criança, minha gente. E aí eu vou explicar, né, durante a conversa, por que ela é empresária e empreendedora. Empresária não, empreendedora desde criança, porque, inclusive, empresária é diferente de empreendedora, né? E a gente vai conversar sobre isso. Ela é diretora executiva do BNI, que é o maior grupo do mundo de networking. A gente vai explicar muito sobre isso. O que é o BNI? A gente vai entender melhor. O BNI que está chegando em João Pessoa foi lançado esse ano, em 2025. Começou ali a trabalhar em 2024, mas o lançamento foi em 2025. A gente vai conversar muito sobre isso, mas antes tem a vinheta. Ideia Positiva, hoje falando sobre empreendedorismo, falando sobre negócios e sobre networking. A gente vai falar sobre o BNI, que é o maior grupo de networking, além de networking, não é só networking, mas do mundo, São mais de 70 países. Adelaide Conduta, ela é diretora executiva do BNI, aqui de João Pessoa e também de Itapetininga, São Paulo. Seja bem-vinda, Adelaide, você que vive viajando, Então, para encontrar um tempinho na sua agenda para a gente conversar aqui no Ideia Positiva, foi difícil, mas está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Richelle. Obrigada pelo convite. Com relação a tempo, eu acho que é um pouquinho de prioridades e organização. Sim. Todos temos as mesmas 24 horas. É verdade. E como fazemos com elas, A gestão do tempo, faz? Tem um amigo aqui de João Pessoa, que ele certa vez me ouviu falando que tempo era dinheiro. E ele falou assim para mim: Adelaide, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Porque dinheiro, você está sempre correndo atrás. Vida não volta. É isso é só o início da nossa conversa, porque a Adelaide tem uma experiência gigantesca. Ela vai trazer um pouquinho do conhecimento dela e falar um pouquinho sobre o BNI. Adelaide, o que é, para você que está acompanhando, você que está super curioso, olha, chegou um patrocinado para mim, eu já ouvi falar, mas não sei o que é esse BNI. Fala para a gente, em poucas palavras, o que é o BNI? Para quem nunca ouviu falar. Sim. A maior e mais bem-sucedida rede de networking do mundo. E o que é que a gente faz? Empresários de uma equipe se encontram semanalmente para construir relacionamento e fazer com que uns acesse a rede de contato dos outros. Ou seja, eu vendo o produto A, João vende produto B. E a gente vai indicar a nossa rede de contato, eu vou indicar o João, a minha rede de contato, assim como ele, ao confiar em mim, também vai me indicar a rede de contato dele. É o que a gente já faz no nosso dia a dia. A gente trabalha com indicações. Você indica quem você gosta e confia. É verdade. Seus amigos, as pessoas que você conhece o trabalho. O BNI faz isso, só que de forma metodológica. Usada há 40 anos, é cultura americana. Talvez, às vezes, um pouco mais difícil da gente implementar, por ser cultura americana, mas super válida de ser feita, porque a gente tem resultados. Então, é muito do que... O que é que você está disposto a fazer? A gente brinca que BNI significa basta não inventar. É só seguir a metodologia, ao invés de Business Network International. Mas, para quem nunca ouviu falar, o que é que eu oriento sempre? Visite uma equipe. Visite uma equipe, é verdade. Assim, é interessante você falar isso, porque a gente vê cada vez mais grupos de networking, as pessoas estão se aproximando, entendendo cada vez mais isso. Eu não sei se tem a ver com a pandemia, mas as pessoas entenderam que a relação humana é cada vez mais necessária, as conexões reais, são cada vez mais necessárias. E justamente ela possibilita, essa conexão possibilita negócio. E a gente vê cada vez mais grupos de networking. Isso. E aqueles com mais experiência e com a metodologia comprovada, eles vão se destacando, não é, Adelaide? É verdade. A gente vê muitos grupos de networking. Eu sempre fomento que os meus membros participem deles. Quanto mais você se movimentar, Richelle, mais a chance de você ter sucesso. Você não vai ter sucesso se você ficar parado. Mas se você procurar conhecer pessoas, mas conhecer de fato as pessoas... Eventualmente, ocasionalmente, eu não curto a ideia de você, ocasionalmente, você faz um network. Network você tem que fazer todo dia.
Você faz todo dia. Você pode até não perceber que faz, mas você faz todo dia. E aí você torna isso hábito, e quando você torna hábito, fica mais fácil de fazer. Quando a gente vê que a cada esquina hoje cria-se um novo grupo de networking, né? O que é que a gente pensa sobre isso? Para mim, eu acredito que acrescenta. Acrescenta na vida dos membros. Não tem empecilho nenhum de você estar num grupo de network e fazer parte do BNI. A única coisa que o BNI não permite é, se no grupo que você está, é obrigatório você levar indicação para lá. Uhum. Por quê? Porque se você já está num grupo em que é obrigatório levar, por que você vai trazer para o BNI? Então, esse é o único empecilho. Então, eu fomento, eu acredito, desde que você vá entendendo o seguinte. Você vai conhecer muitas pessoas. Você vai se conectar com elas verdadeiramente? Quando eu posso até falar sobre isso, eu falo assim, quando você for nessas rodadas de negócio, não procura conhecer todo mundo. Procura conhecer 2, 3. Mas, de fato, ouvir a história dessas pessoas, saber como você pode ajudar essas pessoas, porque na hora que você fizer esse movimento, o outro vai olhar para você e vai dizer assim, e você, o que é que faz? Então, é sobre fazer dessa forma e não ser um distribuidor de cartões. Pois é, e eu estou fazendo dessa forma, porque eu também estou fazendo parte do BNI, e é por isso que eu fiz questão de convidar a Adelaide para falar um pouquinho sobre o BNI, sobre o grupo, porque realmente tem uma metodologia comprovada e é fantástico o que a gente vê lá. Vamos abrir o livro? Esse livro aqui é o livro das ideias e o livro da vida. A Adelaide já está sabendo aqui como é que funciona. Eu vou abrir esse livro e a gente vai puxar algum tema, né? Porque não adianta só falar sobre empresa, sobre negócio, sobre marca. Eu quero saber também, né, quem é a Adelaide, a empreendedora, a empresária, né? E esses temas vão facilitar. A gente vai falar sobre a PF, PJ, vamos falar sobre a marca, sobre BNI e sobre a vida empresarial da Adelaide, a depender dos temas. Pode puxar um e a gente começar a conversar. Esse daqui, eu ajudo. Pode ser? Esse aqui. Nós vamos falar sobre tecnologia. Tá. Adelaide, como é que você vê essa questão da tecnologia? Como é que você está lidando com isso? O BNI, inclusive, que tem uma plataforma, né? E tudo funciona, ou quase tudo funciona, por meio da plataforma, né? Sim. A gente hoje tem 3 plataformas dentro do BNI. Uma gerencia o que o membro faz, no sentido, se você faz uma indicação, que a gente chama de referência qualificada, você precisa alimentar esse sistema. Se para quem você fez essa indicação, fecharam o negócio, essa pessoa que fechou o negócio precisa alimentar o sistema, porque são números que a gente precisa para apresentar. Se você fez uma reunião que a gente chama de 1 a 1, entre 2 membros, você precisa alimentar o sistema. Se você estudou a metodologia do BNI, você precisa alimentar o sistema. Esse é um dos sistemas. Uhum. Outra, a gente tem a plataforma de estudo, com 100 mil horas de metodologia para todos os membros. E em outro, a gente tem o que a equipe de João Pessoa carinhosamente chamou de farol. Sim. No mundo, se chama de traffic lights. Em São Paulo, eles chamam de semáforo. Aqui, em João Pessoa, os membros começaram a chamar de farol. E é muito interessante. Esse é o nosso terceiro aplicativo que a gente usa para quê? Para gerir como que estão aqueles membros dentro do farol. Uhum. Eles estão no verde, no amarelo, no vermelho? E o que é que determina essas cores? A performance dele dentro da equipe. E o que é que quer dizer estar no verde? Quer dizer, quando eu olho, que aquele membro já conseguiu entender o que é para ser feito. O amarelo ainda precisa de ajuda. O vermelho está precisando de socorro. Uhum. E é dessa forma que a gente consegue, como diretor executivo, quando sai o farol, e sai todo mês, ajudar todos os membros orientando. O diretor consultor, que vai orientar o trio de liderança, que vai orientar a equipe. Olha, se indicadores, dados são importantes, a gente já sabe disso, imagine com tecnologia, com plataforma, com tudo ali bem detalhado, né? Isso. Aí facilita. Isso. E agora, quando eu tive, em novembro, no Avaí, o BNI tem uma conferência nacional e internacional, todo ano. A do ano passado, a nacional foi em Itu, a internacional foi no Avaí. E quando a gente estava lá, eles apresentaram para a gente a novidade, que é a IA chegando no BNI. Opa! Então, é sobre fazer isso desta forma. A gente fala que um dos nossos valores, tradição mais inovação. Então, a gente existe há 40 anos fazendo isso, mas a gente também inova. Inovamos quando trouxemos os aplicativos.
E agora vamos inovar, trazendo a IA para trabalhar. É verdade, tem que inovar sempre, porque senão se perde pelo caminho, né? Tem que acompanhar. Sim. Puxa mais um tema, por favor, Adelaide, para a gente conversar e continuar conversando sobre ideias positivas e falar sobre gestão de pessoas. Olha, deu uma boa respirada, porque gosto de falar sobre esse tema. Fala então. Se você me perguntasse o que é de mais difícil dentro do que eu faço hoje do BNI, é gerir pessoas. E aí fala pra gente, como é que você faz então? Richelle, quando eu sou outra pessoa depois que eu entrei no BNI. Muito vem do que eles batem muito forte em atitude positiva. Sim. E você ter atitude positiva. E eu ainda acrescentei uma pimentinha nisso, que é o pensamento é teu. Tu pode ter o pensamento que tu quiser. Se é positivo, se ele é negativo, é teu pensamento, está aqui dentro, ninguém vai ver. Mas a tua atitude, aquilo que tu exacerba, ele precisa ser positivo. É verdade. Essa atitude, independente do teu pensamento, ela precisa ser positiva. Porque todo mundo tem pensamento ruim. Todo mundo, às vezes, quer matar o coleguinha. Não conheço quem não queira. Mas o BNI ensina a gente isso de forma metodológica, que a gente precisa olhar para o outro, respirar, né? Sim. E pensar qual a forma que eu posso ajudar a pessoa. Porque a gente tem... São pessoas diferentes, cabeças diferentes, né? Culturas diferentes. Sim. Vai entender o que é que a pessoa passou, o outro, Isso, né? histórias diferentes. Histórias diferentes. A gente, às vezes, não sabe o que a pessoa está passando. Né? Às vezes, a gente vai em uma loja e a gente é bem mal atendido. Vamos lá. A gente não sabe o que aquela pessoa justifica, na minha cabeça. Eu, como líder de empresa, não justifica. Uma empresa que eu tinha em São Paulo, o comando dentro da empresa para as gerentes era o seguinte: funcionário chegou aqui, tá de cara feia, porque brigou com o namorado, por exemplo, né, ou tá de TPM, pode mandar para casa. Porque o cliente, ele não precisa ser atendido por essa pessoa hoje. E é uma forma também de a gente acolher o funcionário. Dizer, se hoje você não está bem, vai para casa. Sabe, descansa, relaxa essa cabeça, amanhã você vem bem. E isso funcionou bastante com a equipe de lá. Tanto que na hora que eu vendia Papa Rica, para poder me dedicar somente ao BNI, era briga a tapa pelas funcionárias que a gente tinha treinado. Estavam preparadas, né? Pois é, vamos puxar mais um tema aqui. Gestão de pessoas, realmente a gente continuaria falando por muito tempo, né? Acho que dava um episódio inteiro sobre gestão de pessoas, Michele. Vamos puxar mais um tema, então. Aqui, esse. Pode, esse aqui. Pode. Ajudar. Vamos falar sobre superações. E aí, eu vou puxar no início, né? Eu lhe apresentei como empreendedora desde criança, porque a Adelaide, ela se apresenta, né? Ela se colocou dessa forma, porque ela tem uma historinha que envolve até o avô dela, ela já contou isso. E se quiser, pode contar. E acho que superações, quando a gente pensa em superações, a gente vem, né? Faz um retrospecto, né? Passa um filme na cabeça para saber por onde é que eu já passei. Sim. Para estar onde eu estou. Sim. É mais ou menos por aí? Quantas vezes eu precisei recomeçar? Para estar onde eu estou. Né? Tem uma palestra que eu faço para mulheres, o tema é recomeços. E aí eu falo sobre todos os recomeços em que eu tive, que fui obrigada pela vida a recomeçar. E o quanto é importante, às vezes, a gente tem a oportunidade de recomeçar e a gente não faz, porque o medo muitas vezes paralisa. Né? E aí a vida vem e te obriga a recomeçar, superando. Sim. Né? Tentando passar pelos obstáculos. Quando muito pequena, contam para mim a história do vovô, que era a menina que queria dinheiro todo dia para comprar o chicletinho na venda da fazenda. Meu avô falava para mim, minha filha, ninguém tem dinheiro se não trabalhar. Só o trabalho é que faz com que a pessoa possa ter dinheiro na vida. E eu falava para ele, mas eu sou pequena, não posso trabalhar. E ele dizia, mas todo dia você não colhe as frutas todas? Você bota no caixote? Por que você não as vende? E dali em diante eu passei a vender para ele mesmo, né? Não passei mais férias nenhuma sem ter o meu dinheirinho. Então, eu brinco, né? Contando essa história, eu empreendi aos 4 anos de idade. Né? Quando eu comecei a vender as frutas para ele mesmo. Mas falar de superação, Richelle, eu acho que na minha cabeça, quando você puxa o papelzinho,
na minha cabeça veio o maternar. Não tem como não vir o maternar, né? O entender que eu passei por 10 gestações, quando a perspectiva era que eu não gerasse nenhum. E eu passei por 10 gestações. Hoje eu tenho 5 filhos, porque uma delas foi gemelar, então foram 6 perdas. E a cada uma é uma história de superação. A cada um que deixou de vir, porque dizer que e fica mais fácil com o tempo. Mentira. Não tem como. Fases diferentes, épocas diferentes, países diferentes pelos quais eu passei isso, todas elas muito difíceis. E, sim, tive que ressignificar a cada uma delas o maternar. Um dos episódios, em Angola, morei lá há algum tempo, eu perdi um lá e tive que ir ao hospital. Demoramos para fazer procedimento, porque não tinha anestesia no hospital, para que eu fizesse o procedimento. E me colocaram ao lado, a maca minha era ao lado da sala de parto. Então, eu ali tinha acabado de perder um bebê e eu vim ao mundo 3 crianças. Enquanto eu estava esperando o procedimento. Meu Deus. Se brincar, isso é desumano, né? Porque é como se fosse fácil passar por aquilo, né? Perdeu. Não estava nem vivo. Tipo, estava na barriga. Mas o que está envolvido, né? Então, eu acredito que a palavra superação me vem muito no meu maternar. Rapaz, com essa eu vou até tomar uma aguinha aqui, viu? Porque falar sobre superação, realmente, você é uma prova viva, né, de superação e de superações. Adelaide, mas vamos puxar mais um tema. Vamos. Né, para continuar esse nosso bate-papo. Esse aqui? Pode puxar. Tá. Olha aí, vamos falar sobre redes sociais. Como é que você usa as redes sociais? Inclusive, olha, eu já tinha ouvido falar sobre o BNI e isso um amigo já comentou, tinha comentado já comigo há uns 2 anos, 3 anos, enfim. Né? Mas eu tive o contato no ano passado, quando o BNI começou a se estruturar aqui em João Pessoa, pelas redes sociais, né? Pelo patrocinado, pela gestão de tráfego. E a partir disso, fui, né, conhecendo, buscando mais informações, marquei uma reunião, conversei com a Adelaide, né, até realmente tomar a decisão de integrar o grupo e estamos aqui. Mas fale, então, sobre as redes sociais. Eu acho que a rede social ela precisa ser usada com direcionamento e sem exageros. Porque acredito que tudo que é exagerado na sua vida, você vai colher o malefício disso daí. E isso é independente do que seja. A gente está falando de redes sociais. Mas a gente sabe que nada, exagero é legal, assim como redes sociais. O consumo de redes sociais, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que aquilo que está ali é só o que acontece. E não que eu não esteja dizendo que aquilo não acontece. Aquilo é verdade. Sim, a verdade de alguém, a verdade de uma pessoa. Mas não só acontece aquilo com a vida da pessoa. Acontecem outras coisas que não estão ali. Né? Então, às vezes, as pessoas têm essa ilusão, né? E a gente fala sobre isso, sobre pessoas mais deprimidas, porque consomem tanto a rede social, olham tanto a vida alheia, né? Que ficam deprimidas. E só vê o arco-íris, né? Ali, porque todo mundo a viagem, só posta, né? O jantar, o glamour, né? O estar arrumada. Isso. Todo mundo faz a pergunta que você me fez hoje, da viagem, né? Que está em um lugar, está em outro lugar. Mas ninguém vai ver a Adelaide chorando porque está com saudade dos filhos dela. Porque eu não vou postar. Isso. Entendeu? Então, o uso de rede social, ele precisa ser muito bem orientado, principalmente pelas nossas crianças. Principalmente pelas nossas crianças. Então, eu sou mãe hoje de 2 adolescentes e um pré-adolescente. 2 crianças ainda. O pré-adolescente ainda não tem rede social. Os 2 adolescentes têm, mas não usam. Eles usam rede social e você vai entrar lá na rede social deles, não tem uma foto no feed, nos stories. Como é que fala? É low profile, né? Nos stories. Teve um que passou, o mais velho passou 3 meses sem rede social nada. Total. Ele disse que ia fazer uma desintoxicação. Desintoxicação. Mas esse pessoal que não tem nada, não sei se Anderson é assim, viu? Não tem nada, não tem foto, mas tá lá curiando a vida de todo mundo. Tem gente, tem sim. Mas é legal você observar, né? Observe os seus filhos, filtra, né? Qual é o consumo disso? Isso. Né? Não tem como você impedir. É fato. Porque, veja só, não é porque todo mundo usa, porque aí você vai ouvir da sua mãe, você não é todo mundo, né? Todo mundo já ouviu isso da mãe, né? Você não é todo mundo. Isso. Mas hoje, não tem como você criar
filhos, aí sou eu que acredito nisso, longe da tecnologia, longe das redes sociais. O que é que você precisa? Ensinar, educar, orientar e acolher. E isso tudo funciona também para os empreendedores e empresários. Sim. Porque muitos usam de forma desinformada ou desorientada, precisam de um norte, né? Sim. E aí orientar, como você falou, né? Acompanhar, observar, treinar. Acompanhe os seus pares. Né? Procure saber quem que na sua profissão é referência. Né? Acompanhe essas pessoas. Não todas as pessoas, nem todo mundo. Porque às vezes a gente vê lá os stories, né, de alguém e aí você olha, caraca, um empresário de sucesso. Mas quanto tempo ele levou para chegar ali? Isso. Né? Em que chão ele pisou para chegar ali? Então, não se acomodem com a ideia de que o sucesso é fácil, né? Quando você olha e vê e pensa, poxa vida, eu queria estar ali. Mas e qual foi a parte que você fez a sua jornada? Né? Você saiu da cadeira, se levantou e disse, eu vou lá e eu vou fazer a parte que me cabe, porque essa ninguém vai poder fazer por mim. Quando que você resolveu fazer isso? Disse tudo. Porque quando a gente começa a pensar em comparações em redes sociais e no que a gente vive hoje em dia, né? A gente vê muita gente reclamando ou inquieta por as coisas estarem acontecendo para o vizinho ou para o outro. Mas o que é que ele está fazendo? Sim. Para a vida mudar. Sim. Vamos mudar outro tema agora, Adelaide? Vamos puxar. Vamos aqui. Aqui, a última. Ó. Esse aí. Vamos lá. Puxar aqui e conversar agora sobre minha área, comunicação e marketing. Comunicação e marketing. Como é que vocês, do BNI, vocês tratam esse tema? Eu sou enxerida, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Tem podcast. Tem podcast. A gente acredita muito que ser ou não membro, Richelle, é opcional no sentido de que você nem sabe se você pode ser membro. Ainda que você vá para uma visita no equipe do BNI, tem pré-requisitos para entrar. Tem um comitê para te aprovar. Mas conhecer, ouvir falar, me incomoda. Quando alguém fala, eu não conheço. Eu nunca ouvi falar. E é por isso que eu fiz o podcast. Há um ano atrás, quando a gente começou com esse projeto, a ideia era exatamente essa. É que as pessoas não mais ficassem no eu nunca ouvi falar. Sabe? Pelo menos ouviu falar. Se eu vou ou não à reunião é outro passo. E eu acredito que o BNI, muito mais de 3 anos para cá, vem numa movimentação mais intensa de fazer esse marketing. Porém, o Ivan, que é o fundador do BNI, ele já tem um podcast, ele já passou de 1000 episódios de podcast. Esses podcasts, eles são utilizados para o momento de educação de toda a reunião do BNI no mundo inteiro. Quando um coordenador de educação vai montar o seu momento de educação, que a gente chama de pílulas de conhecimento, ele tem que montar em cima do material oficial do BNI. E o podcast do Ivan é um. Então, ele pode pegar qualquer podcast do Ivan, transformar numa palestra de 6 minutos e apresentar para a equipe. E isso está disponível para todo mundo. Não precisa ser membro do BNI para ouvir o Ivan. Tem no YouTube, tem no Spotify. E a visão dele de empreendedorismo, de empresário, de há 40 anos atrás, olhar para uma sala cheia de pessoas e perguntar se a partir de hoje eu indicar pessoas a vocês, vocês fariam o mesmo por mim? E daí surgiu o BNI, é visionário. Né? E criar todo o sistema, né, de referência, né, de ser referência interna, externa, qualificada, obrigado por negócio fechado. Então, pensar em marketing, pensar em comunicação, vai além do comunicar. E quando você fala assim, eu costumo dizer também a algumas pessoas, né, a clientes, a pessoas da área, a estudantes também, toda forma de comunicação é válida. As pessoas dizem, mas a TV, ela mudou, a audiência caiu, porque a internet cresceu, surgiu, cresceu, vem crescendo. Podcast também. Agora, eu digo o seguinte, vale a gente divulgar de várias formas, porque em algum momento
alguém vai ver, o público que a gente quer vai ver. É isso. Podcast, rádio, outdoor, revista. É isso. Eu acredito muito nessa junção. Junte tudo, né, que você vai conseguir ter a repercussão que você deseja, claro, com estratégia, né? Não é assim, vai atirar para todo lado, com estratégia. Sim, bem orientado, por favor. Bem orientado. Adelaide, estamos caminhando aqui para o nosso final de conversa, mas eu queria que você dissesse para, mais uma vez, o nosso público, né, quem acompanha, não sei quem vai compartilhar, as pessoas que vão compartilhar esse podcast ou assistir, gostaria que você deixasse a mensagem. As pessoas que ainda não conhecem, né, ou que gostariam de conhecer, ficou curioso, ficou curiosa, como é que faz? A gente tem um contato de WhatsApp e a gente também tem um Instagram. Você pode procurar a gente no direct. bnijpa.joaopessoa. Chama no direct, que a regional vai responder, vai marcar reunião, vai atender você. Provavelmente você vai ter uma entrevista comigo antes de ir a uma reunião do BNI. E fazer negócios. E fazer negócios. Esse é o grande propósito. Sim. Networking e negócios. Sim. Obrigado, Adelaide. Obrigada a você, Richelle. Até a próxima. A você, obrigado por acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Assista aos outros episódios que estão disponíveis aqui no nosso canal. Acesse o nosso portal e também siga o Instagram. Até a próxima.